A paz. O estudo de hoje será sobre Isaías capítulo 29. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, vendou os profetas e os vossos principais videntes. Por isso, toda a visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te, e ele dirá: não posso, porque está selado. Ou dar-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te, e ele dirá: não sei ler. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Isaías capítulo 29, versículo 10 ao 13. Amados, essa palavra é bem clara ao dizer, porque a maioria de vocês são religiosos, não conseguem entender e crer no fiel evangelho de Cristo e sempre se rebelam contra a fiel verdade, pois o próprio Deus os dá um espírito de profundo sono e fecha os olhos dele para que eles não entendam a fiel verdade, pois eles não servem a Deus da maneira que Deus quer que eles o servissem, ou seja, vivendo pela fé em Cristo e vivendo as Escrituras, mas eles querem seguir a Deus por meio de mandamentos de homens, ou seja, eles seguem o evangelho anatema, o evangelho que Deus mandou nós não aceitarmos conforme está escrito, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anatema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anatema. Gálatas capítulo 1, versículo 8 ao 9. Ou seja, esse é o evangelho maldito, o evangelho anatema. Eles se aproximam de Deus com os lábios, mas o coração desses mortos está longe de Deus, pois eles seguem mandamentos de homens e não a palavra do Altíssimo Deus. Eles seguem o falso evangelho inventado por homens, ou seja, o evangelho anatema que já citamos, o evangelho que prega sobre bênçãos materiais, prega sobre vitórias, milagres financeiros, bênçãos terrenas, mas não prega o mais importante, ou seja, a fé em Cristo e a reconciliação com Deus por meio do arrependimento dos pecados e a obediência das Escrituras Sagradas. A grande mensagem do Evangelho é: arrependei-vos, arrependei-vos. Essa mensagem é a mais importante, tanto que Jesus Cristo a pregou primeiro, conforme está escrito no livro de Marcos, primeiro princípio do Evangelho de Cristo, Filho do Deus Altíssimo, Marcos 1. Verso 15, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Marcos capítulo 1. Entendam que a grande mensagem do Evangelho é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa mensagem é tão importante que Cristo a pregou de primeira.
pregou primeiro do que todas, e isso porque o ser humano estava morto em seus delitos e pecados, estava condenado ao inferno, porém Deus nos deu a vida por meio de Cristo, pela sua graça e misericórdia, por meio do arrependimento dos nossos pecados, conforme está escrito em Efésios, e vos vivificou, estando-vos mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 5. Então, meus caros, é preciso que vocês entendam que a grande e única mensagem é: arrependa-se dos seus pecados. Ou seja, a reconciliação de Deus com o ser humano por meio da fé em Cristo. Então, se vós pregam sobre bênçãos materiais e vitórias, que esse é um outro evangelho, não é o evangelho de Cristo, pois o evangelho de Cristo prega sobre arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Então entenda que esse evangelho sobre bênçãos, vitórias, milagre financeiro, são parte do evangelho anatema, o evangelho que Deus mandou não aceitarmos, e por isso que vocês se aproximam de Deus com seus lábios, porém seus corações estão distantes de Deus, e vocês adoram a Deus com doutrinas e mandamentos de homens. Vocês adoram a Deus por meio do evangelho falso e humano, mas nunca o evangelho de Cristo. E a prova disso é que vocês não se arrependem dos seus pecados, mas antes insistem em viver uma vida mentirosa, fofoqueira, imoral, sexual, morta e totalmente afastada de Deus. E por isso, meus caros, Deus avisou que envia sobre vós um espírito do profundo sono, para que vocês não entendam as escrituras conforme está escrito, porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, vendou os profetas e os vossos principais videntes. Por isso toda a visão vós é como as palavras de um livro selado, que se dá aos que sabem ler, dizendo: lê isto, peço-te, e ele dirá: não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te, e ele dirá: não sei ler. Isaías capítulo 29, versículo 10 ao 12. Vocês têm olhos, mas não podem ver, ouvidos, mas não podem escutar de bom grado, para se converter com seus corações e serem curados. Pois vossos corações estão endurecidos, e vocês negaram a verdade por amor à maldita iniquidade, conforme está escrito. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouves de fato e não entendeis, vedes em verdade, mas não percebereis. Engorda o coração desse povo e faze-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhes os olhos, para que ele não veja com seus olhos, e não ouça com seus ouvidos, nem entenda com seu coração, nem se converta e seja curado. Isaías capítulo 6, versículo 9 ao 10. E isso se chama a operação do erro. Deus coloca neste estado e os reforça na mentira. Pois vocês negaram a verdade por amor à mentira. Quem negou a verdade foi moldado pelo anatema. Já está morto. Leia 2 Tessalonicenses. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade.
Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, e versículo 11 ao 12. E essa é a resposta. Porque quase nenhum de vocês consegue entender o fiel evangelho de Deus. Pois vocês preferiram a maldita mentira do que a fiel verdade. Vocês trocaram a verdade pela mentira. Se aproximaram de Deus com seus malditos lábios, mas seus corações estão longe do Senhor. Vocês adoram a Deus com doutrinas que são preceitos de homens, ou seja, com um maldito evangelho humano, distorcido pelos homens, e por isso Deus lhe enviou o espírito de profundo sono. E assim vocês dizem que não conseguem ler o livro da lei, vocês não conseguem entender as escrituras sagradas, não sabem nada do que as escrituras ensinam, apenas ouviu o que o diabo disse por meio do pastor e ficou somente naquilo ali. 12. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te, e ele dirá: não sei ler. Isaías 29. A palavra é clara, meus caros. Sugiro que vocês repensem a vossa fé e que arrependam-se dos vossos pecados. Orem, leiam e pratiquem a palavra de Deus. Saiam da vossa igreja evangélica, saiam da matriz. Deus não está lá. Deus não habita em templo feito por mão de homens. Humilhem-se debaixo da potente mão de Deus, para que Ele os perdoe. E quem sabe se arrependa do mal que faria vós. Mas, meus caros, não tomando tais atitudes, continuarão com um espírito de profundo sono, presos ao castigo do próprio Deus, à operação do erro, crendo na mentira, e em breve serão cortados e lançados ao inferno. A árvore que não dá bons frutos são cortadas e lançadas ao fogo, e assim será todo aquele que não se arrepender.